Bom dia, eu me chamo Lopes, eu sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês a este canal Maravilhas da Lei. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Este é o canal Maravilhas da Lei. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe seus negócios. Que Deus abençoe o seu empregador. Eu sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, pela bênção de Deus na vida dos meus familiares, na vida dos meus filhos. Sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha casa. Quero neste momento rogar a Deus pelo perdão de Deus aos nossos pecados. Sim, que Deus perdoe os nossos pecados. O perdão de Deus aos nossos pecados é fundamental para nós seguirmos com a nossa vida diante do Senhor. Eu sou grato a Deus pela bênção de Deus de estar aqui, fazendo uso da internet para ler, comentar, compartilhar a palavra do Senhor. Estou fazendo a obra de Deus. Eu sempre gosto de fazer uso da mensagem de Deus. Está escrita pelo evangelista Mateus, no capítulo 10, no verso 8, que diz que o que de graça recebestes, de graça dai. Essa é o meu cuidado, essa é a minha preocupação, o meu cuidado. De graça recebestes, de graça dai. Eu vou ler um texto da palavra do Senhor, depois estarei comentando. O texto que eu vou ler está escrito pelo profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 43. Eu vou ler Isaías 43, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Essa é a mensagem de Deus, usando o profeta Isaías, para falar com o seu povo judeu. A descendência de Abraão, de Isaac e Jacó. E essa mensagem, essas mensagens, no caso, estão escritas no livro sagrado e chegou até nós. E nós somos gratos a Deus por termos acesso à sua palavra. Eu quero falar de algo muito interessante. Existem profissões. E quando alguém adquire uma profissão, quando a pessoa se forma, quando a pessoa tem uma habilidade profissional, a pessoa, homem, mulher, a pessoa quer divulgar a sua profissão, quer divulgar o seu estabelecimento, a sua atividade profissional. Então, uma das alternativas que essa pessoa tem é de mandar fazer cartões de visita ou cartão de apresentação. Nesse cartão de visita ou de apresentação, está escrito normalmente o nome da pessoa, da profissão, o endereço, qual a sua atividade que ele exerce. Então, o cartão de visita ou cartão de apresentação traz os dados pessoais
desse ou dessa profissional. Nome, atividade que exerce e endereço. Então a pessoa está anunciando, está se apresentando. Cá com os meus botões, eu quero fazer uso dessa mensagem aqui. Mas eu vou destacar o verso 13, Isaías 43, 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem pedirá? Diante do que eu disse aqui, que os estudiosos dizem que há mais de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. E que existem deuses e deuses, milhares de deuses. Então eu concluo que Deus, o Criador, não é unanimidade. Essas mais de 8 bilhões de pessoas não são devotados a Deus, o Criador. Não se dobram diante do Senhor. Não reconhecem Deus como o Senhor. Nem mesmo o Senhor Jesus. Nem mesmo o Senhor Jesus é reconhecido. O seu próprio povo, o povo judeu, não reconhece Jesus como sendo o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor. Não reconhece. Para o povo judeu, no dia de hoje, Jesus não passa de um profeta. Um profeta. Muito bem. Então eu quero cá, com meus botões, fazer uso dessa mensagem 43:13, em que Deus, no meu entendimento, Deus está fazendo um anúncio. E ele mesmo diz que ele está anunciando. Ele está se apresentando. Ele está se apresentando. Ele está se anunciando por conta de inúmeros deuses e deuses. Então, nesse verso 13, Isaías 43:13, eu quero entender que existem, nesse versículo 13, existem 3 mensagens. Nessas 3 mensagens, nesse capítulo, no verso 13, capítulo 43 de Isaías, a primeira mensagem é: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. O que é isso? Como é que eu devo entender isso? O salmista Davi, no Salmo 90, no verso 2, ele diz assim, que antes que nascessem os muros, os montes, e antes que o mundo e a terra fossem formadas, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então Davi, escrevendo o Salmo, ele reconhece em Deus uma virtude, uma qualidade inigualável. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, aqui, Davi já dá para nós uma dica, uma indicação da eternidade do Senhor. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 6, ele diz que Deus é o Pai da eternidade. Então está aqui. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. O que significa para nós? A eternidade. Deus é eterno. Antes de houver dias, ele é. Nos dias de hoje, existem maquinários, máquinas evoluídas, aparelhos, homens e mulheres cheios de inteligência, cheios de sabedoria, mas ninguém consegue definir, ninguém consegue conceituar, explicar o que seja a eternidade. Não existe um aparelho, uma máquina no mundo que venha definir, venha nos mostrar o que seja a eternidade. Onde começa, onde termina a eternidade. Não existe. A eternidade é uma virtude exclusiva de Deus.
desses outros milhares de deuses, nenhum deles traz essa apresentação, esse cartão de visita. Deus está dizendo aqui, ainda antes que houvesse de eu sou, está dizendo que ele é eterno. Antes que houvesse de eu sou, ele é eterno. A eternidade faz parte do Senhor. Da segunda mensagem, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Como é que eu entendo isso? E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Eu entendo que é o controle, domínio, governo. O Senhor está dizendo, o Senhor está dizendo através dessa mensagem, que Ele domina, que Ele controla, que Ele reina. Eu já disse em outros vídeos, o Salmo 93, Salmo 97, Salmo 99, começa da mesma maneira. O Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina. Então está aqui. O Senhor está fazendo uso da sua autoridade. O Senhor reina. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ele tem um reino, ele tem um governo, ele tem um controle. Aleluia. Operando eu, quem impedirá? Eu entendo, quando o Senhor diz, operando ele, quem impedirá, está falando de poder. Poder, de autoridade. Nenhum desses deuses pode, com convicção, se pronunciar desta maneira. Que ele opera e ninguém impede. O Senhor, ele tem o poder e tem a autoridade para agir, para providenciar. É esse meu entendimento. O Senhor é eterno, de eternidade a eternidade, ele já existe. O Senhor, ele reina, ele tem um governo, tem um domínio, ele tem um controle. E ele tem autoridade e poder. Essa é o que eu entendo. É o cartão de visita do Senhor. Eu entendo isso aqui como um cartão de visita, um cartão de apresentação do Senhor. Quando nós, o seu povo, vamos fazer a obra do Senhor, qualquer que seja o local, qualquer que seja a empreitada, qualquer que seja a iniciativa, qualquer que seja a tarefa que nós vamos executar, nós estamos cobertos e alinhados com essa mensagem, acreditando nessa apresentação, acreditando que o Senhor é eterno, que o Senhor opera, que o Senhor reina, que o Senhor governa. Essa é a mensagem da parte de Deus para as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o eterno, Ele é o Salvador, Ele é o benfeitor, Ele é o promotor, Ele é o nosso protetor. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos orienta, Ele nos instrui. E acima de tudo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele perdoa os nossos pecados. Aleluia. Os nossos pecados estão cobertos, perdoados pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, a honra, a majestade, a soberania. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor, em nome de Jesus.